Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo onde nós estamos falando sobre as perfeições de Deus ou os atributos de Deus. Então nós já separamos, nas categorias que existem hoje dentro da teologia sobre os atributos de Deus. Nós vimos que os atributos de Deus são facetas do caráter de Deus, é Deus se revelando a nós homens, e nós falamos um pouquinho sobre as categorias, desses atributos naturais, ou seja, não morais, e atributos morais. Falamos sobre atributos absolutos ou atributos relativos. Nós também usamos uma terceira tipo de classificação, que é o que eu gosto mais, os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles que são exclusivos de Deus, e os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha de maneira limitada, obviamente, ou relativa com os homens. E nós falamos um pouquinho sobre isso. Agora vamos continuar fazendo uma lista dessas perfeições de Deus ou desses atributos de Deus. Sempre lembrando que nós estamos baseados em Romanos capítulo 1, versículo 20, onde a palavra de Deus fala a seguinte questão. Então vou ler esse versículo, você pode ler depois em casa todo o contexto. A Bíblia diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, nenhum homem pode chegar um dia diante de Deus e dizer: Senhor, eu nunca te conheci, não sei quem o Senhor é, não sei as suas características. A Bíblia diz que Deus se faz revelar, conhecer aos homens através de toda a natureza, a criação, através do seu Espírito, através da lei moral escrita nos nossos corações. Então é impossível de qualquer homem chegar um dia diante de Deus. Nós somos indesculpáveis diante dos nossos erros, das nossas falhas, de nossa ignorância ou não, com relação a conhecermos a Deus, o caráter de Deus, e assim vai. Mas é muito importante nós mergulharmos nas Escrituras e entendermos que Deus se revela. Deus revela o seu caráter, os seus atributos, as suas perfeições, através da Bíblia Sagrada. Mas quais são essas perfeições ou esses atributos de Deus? Nós vamos colocar aqui 14 perfeições de Deus em ordem alfabética, levando em conta o quê? Seu significado, as declarações do que a Escritura diz a respeito dessas características e a aplicação ou qualquer problema envolvido com relação a elas, ok? A primeira delas, obviamente, letra A, é o amor. Qual é o significado do amor quando se trata acerca das perfeições de Deus, dos atributos de Deus? Primeiro, significado. Assim como muitos termos cristãos, o amor é mais discutido do que propriamente definido pelos seres humanos. Nem mesmo um dicionário pode oferecer muita ajuda quando se trata desse conceito que é cristão, que é bíblico, que é o conceito do amor. Ou seja, o amor consiste de afeição e também de correção. Dentro do conceito bíblico, amor é afeição e também correção. Os bebês são cuidados, mas também corrigidos. E ambas as facetas, constituem expressões do amor dos pais por eles, pelos filhos. Os pais têm afeto, mas também corrige, disciplina. O pai que ama, disciplina os seus filhos. Ou seja, além disso, os pais fazem as duas coisas, crendo ser o melhor para os filhos naquele momento. Ou seja, o amor busca o bem daqueles a quem se ama. E o que é o bem? Essa pergunta nós deixamos no ar. E a resposta para Deus é a perfeição da santidade e tudo o que esse conceito implica. Ou seja, o conceito de amor. Amar para Deus é buscar o maior bem de todos e a glória das suas perfeições. Ou seja, isso implica que em Deus há ausência de egoísmo, o que diferencia dos seres humanos. Ou seja, em Deus não existe variação nenhuma ou qualquer tipo de egoísmo. Deus é altruísta por essência, dentro da sua natureza. Deus é altruísta e nós temos que ser como Deus nesse sentido de nos doarmos, nos sacrificarmos, amarmos as pessoas assim como Deus as ama, com esse significado altruísta do amor. O que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia declara diretamente que Deus é amor. Está lá em 1 João 4:8. Ou seja, a ausência do artigo o antes de amor
faz com que o versículo não diz que Deus é o amor, indica que essa é a natureza de Deus. Ou seja, a presença do artigo antes de Deus, literalmente, o Deus é amor. Mostra que essa declaração não pode ser lida ao contrário. Não se pode dizer o amor é Deus, como afirma, né, algumas seitas aí fora, como por exemplo a ciência cristã. O amor não é Deus que é amor. Então qual é a aplicação prática disso, né? Até porque se a gente falar que o amor é Deus, dentro desse conceito errôneo que existe de amor nos dias de hoje, nós estaríamos desfigurando a própria natureza e essência do próprio Deus, ok? Qual é a aplicação quando nós falamos sobre o amor de Deus? Como cada pessoa da Trindade, né, possui todos os atributos divinos, então deve haver alguma interação amorosa, inconcebível para os homens, com certeza, dentro da Trindade. É óbvio que dentro da Trindade, nessa interação entre eles, as três pessoas benditas do Deus triuno, existe uma interação amorosa. Ou seja, Deus, que é amor, permite que Ele próprio ame os pecadores. E isso também é graça dentro dessa aplicação prática do amor. Está lá em Efésios 2, de 4 a 8. O amor de Deus também foi derramado no coração de cada cristão através do Espírito Santo, como ensina Romanos 5:5. Quando corrige, né, quando Deus corrige, também Deus demonstra seu amor por seus filhos. Está lá em Hebreus 12:6. E algumas palavras relacionadas a esse assunto nós podemos tratar aqui. Intimamente relacionadas com amor estão a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça de Deus. Mesmo que haja distinções entre esses conceitos, são conceitos bíblicos, não são, né, essas distinções nos levam a entender e compreender que elas também estão interligadas à palavra amor. Por exemplo, a bondade divina pode ser definida como a preocupação benevolente de Deus com as suas criaturas. Está lá em Atos capítulo 14, versículo 17. Já a misericórdia é o aspecto de sua bondade que faz Deus demonstrar piedade e compaixão para com as suas criaturas. Está lá em Efésios 2, versículo 4 e em Tiago 5:11. A longanimidade, que é o longo ânimo, como se fosse o pavio longo de Deus, fala sobre um controle diante das provações, conforme descreve 1 Pedro 3:20 e 2 Pedro 3:15. Graça significa um favor imerecido de Deus, demonstrado ao homem de forma primária pela pessoa bendita e obra de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Todos esses conceitos que nós falamos rapidamente aqui estão relacionados e são gerados do amor do Deus que é amor, ok? Sempre lembrando que existe uma heresia que diz que o amor é Deus, e isso é errado biblicamente, tá? Deus é amor. Essa heresia, né, a heresia, por exemplo, do universalismo, surge de um conceito distorcido dos atributos de Deus. O universalismo ensina que, como Deus é amor, no final acabará salvando todas as pessoas, o que é um erro teológico, um erro de mergulhar nas escrituras de maneira equivocada, né? É um erro terrível teológico e bíblico, à luz da palavra de Deus. Mas a perfeição do amor de Deus, dizem eles, não opera, né, em desarmonia com as outras perfeições. É o que nós dizemos aqui. Vou repetir: a perfeição de Deus, do amor de Deus, não opera em desarmonia, ou seja, desalinhamento com outras perfeições de Deus, inclusive com a santidade e com a justiça. Logo, o amor não pode sobrepor sua santidade e salvar os que, por exemplo, rejeitam o amor de Cristo por seus pecados. Além disso, o universalismo, que está muito em voga hoje, principalmente nessas igrejas liberais, o universalismo, na verdade, não possui uma definição apropriada de amor, pois vê apenas os aspectos da afeição, do sentimento, né, do amor, e não os seus outros aspectos que são correlacionados. Por exemplo, quem ama disciplina, quem ama tem firmeza, quem ama corrige. Eles não veem esse lado de Deus e acabam tendo uma visão obscurecida do caráter desses atributos ou das perfeições de Deus. Então é importante lembrar que o universalismo contradiz diretamente as declarações
das Escrituras Sagradas. Você pode conferir isso lá no Evangelho de Marcos 9, 45 a 48. Ok? A segunda característica importante aqui de nós estamos falando é a eternidade. E nós vamos abordar isso no vídeo posterior, tá bom? Deixa eu só ler Marcos 9, 45 a 48 para que você compreenda isso que nós estamos falando aqui. Marcos 9, 45 a 48. Olha o que a Bíblia diz aqui. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrardes na vida aleijado do que tendo os 2 pés e seres lançados no inferno. Ou seja, aqui fala de ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ou seja, o inferno é uma realidade. É um lugar onde o verme não morre, né? Nem o fogo se apaga. E no 47 a Bíblia diz: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 e seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Ok? Então aqui deixa bem claro que o inferno é uma realidade. Os universalistas, eles não acreditam nesse conceito de inferno e acabam gerando toda essa heresia, dizendo que no final de tudo Deus vai salvar todos, que o inferno já é vivido aqui na terra e coisas nesse sentido, que o inferno é apenas uma metáfora do sofrimento humano nessa vida, que Deus é amor e que no final de tudo vai salvar tudo e todos, o que é um equívoco à luz da palavra de Deus. Então o Deus que ama também é o Deus que corrige. O Deus que é amor também é um Deus que é santo. O Deus que tem afeições pelas suas criaturas, pelos seus filhos, pela sua criação, também é um Deus que é reto, que é justo, que é santo e que é perfeito. Não se esqueça disso. Todas as perfeições de Deus, os atributos de Deus estão correlacionados, estão intrínsecos, estão em sinergia um com o outro e não podem se contradizer, até porque Deus não é imperfeito. Deus é perfeito e as suas perfeições, os seus atributos, trabalham em perfeição e jamais em incoerência com esses atributos que nós estamos falando, tá bom? Então no vídeo posterior nós vamos estar falando sobre eternidade e outros aspectos do caráter de Deus ou das perfeições de Deus. Que Deus te abençoe. Lembre-se, o amor não é Deus. Deus que é amor. O verdadeiro amor procede de Deus. Deus não é egoísta, Deus é altruísta. Então seja altruísta também, pense no outro, né? Já dizia um teólogo americano que quando nós amamos, nós colocamos o outro em primeiro lugar e o nosso eu em segundo plano. Então coloque sempre o outro em primeiro lugar. O verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses, pelo contrário, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor jamais acaba, conforme o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 13, esse lindo capítulo acerca do amor. Deus abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Ame as pessoas da sua vida, valorize as pessoas que Deus colocou ao seu lado, ao seu redor, na sua área de abrangência, de influência. Ame assim como Deus amou. Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Continue conosco nos próximos vídeos sobre as perfeições e o caráter de Deus.